E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Orações reduzidas. O que diabo é oração reduzida? Reduzida porque ela diminui da sua oração mais comum, que se chama oração desenvolvida. Então você tem aqui um embate nas orações reduzidas entre uma desenvolvida e uma reduzida. O que quer dizer uma oração desenvolvida? É uma oração subordinada. Então vamos lá, ó. Oração subordinada raramente é uma coordenada, mas uma subordinada com conjunção, pode anotar aí, com conjunção mais verbo flexionado. Verbo flexionado, flexionado. É essa a definição de que é uma oração desenvolvida. A oração desenvolvida se faz com o verbo da oração principal, com a conjunção, somado a um verbo flexionado. Vamos colocar aqui um exemplo. Ó. Quando entrou, fechou a porta. Esse quando entrou aqui, nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. E aqui eu tenho a minha oração principal. Você já sabe disso, oração principal. A oração subordinada aqui disse que ela está desenvolvida. Vou colocar aqui, ó. Desenvolvida, porque ela possui o quê? Conjunção, no caso a conjunção adverbial temporal, somado a um verbo flexionado que é entrou. Não é verdade? Entrou não está no pretérito perfeito? Ele entrou, primeira pessoa terceira pessoa do pretérito perfeito, do singular. Então, sempre que a oração subordinada possuir conjunção e verbo flexionado, nós dizemos que essa oração está desenvolvida. E o processo de redução é justamente isso. Tirar a conjunção, muitas vezes é substituída por uma preposição, na maioria das vezes, preposição e verbo em uma das formas nominais. Quais são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos colocar aqui o que é uma oração reduzida. Vamos lá. Oração subordinada sem conjunção, tá? Eu vou colocar entre parênteses aqui para o descarrego de consciência. Às vezes, com preposição. Às vezes, com preposição, mais verbo, que eu tenho mais ali, mais verbo em forma nominal. Deixa eu ver como é que está o espaço na apostila de vocês aí. Tem espaço? Não, o espaço é bem curto. Se você já souber o que é uma forma nominal, você não precisa colocar infinitivo, particípio ou gerúndio. O que é? Agora vamos entender a diferença. Quando entrou é desenvolvida por conta da conjunção e verbo flexionado. Veja a diferença. Ao entrar. Ao entrar, dá ideia de tempo, assim como quando entrar. Aqui eu já não tenho mais uma conjunção. Eu tenho uma preposição a que foi somada ao o. Entrar aqui já está no infinitivo. Já está no infinitivo. Então, quando eu tiver uma oração subordinada adverbial temporal, porque tem verbo aqui, né? Quando eu tiver uma oração subordinada adverbial temporal que não possua conjunção, como é o caso, e o verbo esteja no infinitivo, em uma forma nominal, eu vou dizer que ele é reduzido. Nesse caso, é reduzido de quê? De infinitivo. A classificação fica um pouco extensa e isso pode assustar muitas pessoas, mas na verdade é só nome grande. Sabe aquele cachorro grande que late, mas não morde, lambe sua mão? É a mesma coisa de uma oração reduzida. Lambeu a mão. Porque eu não tenho aqui nenhuma dificuldade, eu tenho muitas classificações. Mas essas 4 primeiras aqui você já conhece. Você só coloca como foi que ela foi reduzida. Muitas bancas cobram isso, principalmente a banca FGV e CESP, elas pedem que você troque uma desenvolvida por uma
reduzida, ou vice-versa, uma reduzida por uma desenvolvida. Só que elas não usam a nomenclatura, transformando a oração reduzida numa desenvolvida. Não. Ela pergunta o seguinte: a oração, ao entrar, é equivalente a... Aí ela coloca uma equivalência. Quando entrar, quando entrará. Então ela vai trocar esses tempos e pedir para você fazer a adequação. Se você aprende a fazer a classificação, fica fácil você saber a sua permuta, tá bom? Então, ó, quando entrou, ele entrou. Ao entrar. Vamos ver a outra. Aqui eu reduzi, né? Deixa eu trocar essa frase aqui, porque está reduzida. É assim, ó. É se praticar. Se praticar. Pronto, agora tá certo. Se praticar o jogo, aprenderá rápido. Se praticar o jogo. Essa oração aqui dá a ideia de condição. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial, que é, gente, aqui, condicional. Nós dizemos que essa oração está desenvolvida por duas razões. Possui a conjunção se e possui um verbo flexionado. Professor, esse verbo não está flexionado, esse verbo está no infinitivo. Mentira! Esse verbo não está no infinitivo. Esse verbo está no futuro do subjuntivo. Ou seja, se houver, fique atento a isso, se houver o se ou quando mais infinitivo, né? Eu vou colocar assim, aspas, mais infinitivo. Se ou quando mais aspa infinitivo, não será infinitivo. Será o quê? Futuro do subjuntivo. Tipo, subjuntivo, tem substantivo. Futuro do subjuntivo. Se ou quando mais um falso infinitivo, futuro do subjuntivo. Ou seja, isso aqui está flexionado. Eu vou fazer essa observação aqui, ó. Cuidado com o futuro do subjuntivo. Já eu faço essa observação. Como é que eu reduzo? Tiro a conjunção. Olha só, praticando o jogo, aprenderá rápido. Dá a ideia aqui de que, gente? De condição ou de tempo, porque as reduzidas de gerúndio geram ambiguidade. Aqui pode ser quando praticar o jogo ou se praticar o jogo. Então, pode ser as duas coisas. Por isso que tem um problema em redação de você usar o gerúndio em início de frase, porque ele gera essa ambiguidade. É tempo ou é condição. Beleza? Então, aqui eu vou considerar como condicional por conta da desenvolvida. Então, tem oração subordinada, adverbial condicional, reduzida de quê, gente? De gerúndio. NDO. É uma reduzida de gerúndio. Note que não tem nenhuma conjunção e nem preposição. Eu tenho apenas a forma do gerúndio. Tá bom? Nesse caso aqui, se for pedido para que você desenvolva essa oração, fica pouco complicado. Porque desenvolver uma oração de gerúndio é complicado porque eu não sei se é tempo ou se é condição. Tá? Vamos à próxima. Como se ocupou nos afazeres, não viu a aula. Esse como é causal, né, gente? É porque se ocupou. Então, eu tenho aqui, ó, uma oração subordinada adverbial causal. A ideia de causa, olha o como aqui. Como é que eu reduzo? Tiro a conjunção e coloco o verbo na forma nominal. Ocupado nos afazeres, não viu a aula. Ocupado nos afazeres, ou seja, é porque estava ocupado nos afazeres que não viu a aula. Oração subordinada adverbial, nesse caso aqui, causal, que foi reduzida de quê, gente? Reduzida de particípio. Então, você entendeu aqui a diferença entre desenvolvida e reduzida e agora a gente vai tomar alguns cuidados. Todo cuidado deve ser tomado para você não confundir com uma oração desenvolvida, né? Cuidado com o futuro do subjuntivo. Se beber, não dirija. A conjunção está aqui. Professor, mas existe o ER, que é o subjuntivo. É o subjuntivo, na verdade, aqui. Você poderá confundir essa oração como reduzida.
e não está reduzida. Não existe oração reduzida se houver conjunção. Portanto, escreve essa frase aqui e coloque: não é reduzida. Não é reduzida. É o que, gente? Futuro do subjuntivo. Quando voltar, traga lanches. A oração é reduzida, voltar está no infinitivo, é reduzido. Não existe oração reduzida com conjunção. Então coloque: não existe oração reduzida com conjunção. Cuidado com o futuro do subjuntivo, candidato. Faça essa revisão aí. Coloquei alguns exemplos aqui, como reduzida de infinitivo, gerúndio, particípio. É recomendável isso. É recomendável isso. Se dá para trocar pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Olhei para a oração principal, está na terceira do singular, sem sujeito expresso, ela é uma subjetiva. Note que a oração substantiva não possui conjunção e está numa forma nominal do infinitivo. Então, eu vou colocar aqui reduzida de infinitivo. Desejo isso, desejo isso, desejo isso. Se dá para trocar por isso, oração subordinada substantiva. Olhei para a oração principal. Não tem sujeito expresso, mas está na primeira pessoa. Eu desejo. Então, como eu descartei a subjetiva, classificamos a transitividade do verbo. Quem deseja, deseja algo. Oração subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de quê, gente? De infinitivo. Por chover, ficamos em casa. Note, eu só tenho por. Por é preposição. Só seria desenvolvida se houvesse conjunção. Se fosse assim, porque chovia, porque, tudo junto. Porque chovia, aí sim seria desenvolvida. Mas por chover é uma oração subordinada adverbial de causa, né, gente? É porque chover é a causa. Causal reduzida de quê? De infinitivo. Foi o único o qual se lembrou. Foi o único o qual se lembrou. Foi o único a lembrar. Oração subordinada adjetiva restritiva, né? Dá para trocar foi o único o qual se lembrou. Restritiva porque não tem vírgula. Reduzida de infinitivo. Vamos pegar aqui na oração reduzida de gerúndio, lembrando que as reduzidas de gerúndio, vou colocar aqui, ó, fator de anfibologia. Tô brincando, vamos colocar ambiguidade, que é mais fácil. Ambiguidade. Por isso que você não deve começar uma frase com o gerúndio, porque ele gera ambiguidade. Os bandidos, portando armas, invadiram a loja. Os bandidos portando armas. Ó, os bandidos, os quais portavam armas, por que portavam armas, se portavam armas. Note o tanto de ambiguidade que eu tenho aqui. Eu não sei se isso aqui é uma adjetiva, eu acho que é adjetivo. Os bandidos, os quais portavam armas, tá? Eu vou chamar de adjetiva. Ó, oração subordinada adjetiva restritiva. Só que ela pode ser aqui uma causal, uma adverbial causal. Note, os bandidos, porque portavam armas, invadiram a loja. Pode ser. Por isso que você vai fazer essa observação, que é fator de ambiguidade. É por isso que você deve evitar orações gerundivas, principalmente as reduzidas, dentro de uma redação, porque o corretor vai olhar para ali e não vai saber o que quer dizer aquilo, né? Então, vou considerar como adjetivo esse tipo, mas você pode colocar também como causal. Reduzida de quê? De gerúndio. Sabendo as respostas, ganhou tudo. Aí eu pergunto a você, é porque, causa, é porque ele sabia as respostas que ganhou tudo, né? Eu acho que é porque está dando ideia de passado ali, né? Eu acho que aqui não gera tanta ambiguidade, porque para ser condicional, ele precisaria de um futuro aqui, ganharia tudo, né? Vamos colocar aqui como causa, né? Porque saber as respostas ganhou tudo. Então eu tenho oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. E é isso.
O policial largou a arma, deixando-a sobre a mesa. Aqui eu tenho uma oração coordenada, sindética, aditiva, reduzida de gerúndio. Note aqui a ideia de adição, viu? O policial largou a arma e a deixou sobre a mesa. É uma ideia de adição aqui. O policial largou a arma e deixou sobre a mesa. É uma coordenada sindética aditiva, tá bom? Eu acho que só acontece reduzida de gerúndio nas coordenadas. Todas as outras são subordinadas, tá? Reduzida de particípio. Serviu o lanche, o qual foi comprado na padaria. O qual, oração subordinada adjetiva sem vírgula restritiva, reduzida de gerúndio. Mesmo deprimido, mesmo é um advérbio de intensidade. Mesmo deprimido, foi trabalhar. Ó a ideia de oposição. Uma pessoa que está deprimida, depende do grau de depressão, né? Ela não vai trabalhar. Mas há um contraste aí. Eu tenho sim uma oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de quê? De particípio. Concessiva, reduzida de particípio. Então, resumimos, colocamos aqui algumas ideias-chave, algumas revisões. Eu espero que você tenha aprendido bastante sobre as orações reduzidas. Vamos para a nossa próxima aula, que vamos falar sobre os tipos de que. Tchau, gente!